Meu nome é José Carlos Sepúlveda da Fonseca e este é o canal Terça Livre. Hoje a notícia mais importante é o encontro de Bolsonaro com Juan Guaidó em Brasília. Essa visita foi anunciada ontem no meio da tarde. Ela não era muito esperada, como uma das grandes movimentações do Juan Guaidó para continuar a ter o apoio internacional que ele precisa e pressionar a ditadura de Maduro a ser derrubada. Eu vou dar aqui um resumo rápido do discurso tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ao final do encontro deles. Jair Bolsonaro teve palavras bastante fortes, me parece assim, em matéria política e diplomática, porque ele começou o seu discurso dizendo o seguinte, que ele recordava que o Brasil, juntamente com os Estados Unidos e a Colômbia, foram os primeiros a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino. Logo a seguir, ele fez um mea-culpa e disse: eu faço mea-culpa por 2 ex-presidentes do Brasil que foram responsáveis pelo que vem acontecendo na Venezuela. Isso me parece, do ponto de vista da política, bem forte. Ou seja, Jair Bolsonaro rasgou o véu, digamos assim, rasgou a fantasia e disse com todas as letras que Lula e Dilma são grandes responsáveis por tudo o que acontece na Venezuela. E por isso o Brasil não pode se omitir, como aliás lembrou muito bem o príncipe Luís Filipe num vídeo que ele fez, em que ele ressaltou o seguinte: o preço da inação também pode ser alto. E o Brasil tem responsabilidade na situação da Venezuela. E essa situação vai ter reflexo sobre o Brasil. Depois, Jair Bolsonaro continuou o seu discurso perguntando o seguinte: como é que um país riquíssimo como a Venezuela chegou a essa situação caótica? E ele respondeu: o Brasil estava num caminho semelhante. O povo acordou, o povo brasileiro acordou. Mirou-se negativamente no que acontecia no país de Guaidó, ou seja, na Venezuela, e decidiu dar um ponto final. Essa esquerda que tanto gosta dos pobres e só os multiplica, disse o presidente Bolsonaro. Este também me pareceu uma parte do discurso muito importante, porque ele mostra o seguinte: o Brasil estava num processo semelhante. O Brasil livrou-se desse processo. E, aliás, o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na mídia, é uma espécie de furor por um processo que foi interrompido. E esse processo era o processo de venezuelização que estava acontecendo no Brasil. Bom, depois Bolsonaro continuou: apoiamos todas as atitudes do Grupo de Lima, isso após elogiar o trabalho do chanceler Ernesto Araújo, e não pouparemos esforços dentro da legalidade e da Constituição para que a democracia seja restaurada na Venezuela. Ele disse que isso passa por eleições limpas e confiáveis, ou seja, não aceitar, como alguns países querem fazer, que seja o Maduro, que é um usurpador, a organizar e a promover as tais eleições que seriam mais uma fraude. E terminou dizendo que Deus é brasileiro e venezuelano. Guaidó, na sua resposta a Bolsonaro, tocou em certos pontos que me parecem de suma importância. Ele disse o seguinte, que, por exemplo, Maduro está roubando o ouro para comprar armamentos. Isso mostra que o regime de Maduro é um fator de instabilidade na região. E se nós queremos estabilidade na região, é necessário que o regime de Maduro caia. Ele agradeceu a ajuda humanitária e esclareceu: na Venezuela não há um dilema entre guerra e paz. Minimizar o que acontece na Venezuela, dizendo que há um dilema entre guerra e paz, é distorcer os acontecimentos. Não se pode viver em paz realmente
quando uma ditadura massacra o seu povo. E ele falou claramente dos indígenas mortos na fronteira com o Brasil. Depois ele lembrou que há mais de 1.000 presos políticos. 15% da população da Venezuela teve que emigrar e fugir do seu país. Ele disse: nós precisamos tirar Maduro para que o povo venezuelano possa regressar ao seu país. Nossa via é constitucional para que cesse o governo da usurpação. E lembrou de uma coisa muito importante, que essa restauração, ou essa derrubada da ditadura de Maduro é fundamental, inclusive para os países fronteiriços, como Brasil e Colômbia. Disse ele: é preciso garantir novamente as fronteiras, pelo perigo da Venezuela albergar terroristas como da ELN, o Exército de Libertação Nacional, que há pouco atacaram a Colômbia. Então, este é o resumo dos dois discursos, de um ato que me parece diplomaticamente muito importante, que foi a visita do Guaidó a Brasília, onde ele também se encontrou com vários embaixadores da União Europeia e, portanto, foi um gesto de suma importância. E de suma importância o Brasil recebê-lo com destaque. Para terminar este breve noticiário, eu dou mais alguns dados de hoje que me parecem importantes. O parlamentar Ángel Alvaredo, parlamentar venezuelano da Assembleia Nacional, aquela proscrita pelo Maduro, denunciou que Maduro mandou retirar 8 toneladas de ouro do Banco Central para vendê-lo ilegalmente. Portanto, a gente vê que Maduro continua a depredar a Venezuela. E isso vai ter consequências depois econômicas, inclusive sobre o Brasil, não é? Porque as relações comerciais do Brasil serão prejudicadas por essa pilhagem que o Maduro continua a fazer da Venezuela. Fora a situação calamitosa em que a Venezuela entrará se não houver medidas concretas que impeçam a ditadura venezuelana de prosseguir no país. Depois, o jornalista venezuelano que mora nos Estados Unidos, Vladimir Kissinger, ele disse e noticiou, deu dados concretos, com fotografias de cartões de embarque, etc., que 2 filhos de Diosdado Cabello fugiram do país no dia 23, ou seja, no dia em que ia entrar ajuda humanitária na Venezuela, com destino à China. Eles voaram pela Aeroflot até Havana, daí até Moscou e depois até Pequim. Aqui fica bem o eixo dos países que estão dando cobertura a Maduro: Cuba, Rússia e China. O senador Marco Rubio, senador norte-americano da Flórida, ele referiu-se a esse fato da fuga dos 2 filhos de Diosdado Cabello e disse: a família de um dos barões da droga, Diosdado Cabello, do regime criminoso de Maduro, fugiram. Vejam como ele não tem pudor algum de mostrar como o regime de Maduro é um regime narcoterrorista e chama Diosdado Cabello, o número 2 do regime, de um dos barões da droga da Venezuela. Ele também põe no seu Twitter que até agora 567 militares saíram das fileiras das tropas fiéis a Maduro. E nas últimas 4 horas, mais de 156 o fizeram. Depois ele noticia que todo o aparato de segurança em torno da máfia de Maduro é feita por Cuba. E faz uma advertência ao Grupo de Lima. O Grupo de Lima não pode mais ignorar o papel fundamental que Cuba desempenha na sustentação do regime de Maduro e tem que passar a pressionar muito mais fortemente Cuba. Como eu já disse anteriormente, me parece que a situação da Venezuela tem uma íntima ligação com a situação de Cuba e, no fundo, esse braço de ferro de sustentar a ditadura de Maduro é porque o regime cubano teme degringolar junto com o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Seria esse o noticiário e eu os convido para hoje
às 8 da noite, acompanharem o Boletim da Noite com o nosso caríssimo Ítalo Lorenzon.